Fala galera do canal Play Cubo, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez, o meu nome é Gustavo. Nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre o primeiro episódio, segunda temporada de Gotham. Tá? O episódio acabou de sair, a gente já assistiu. A gente vai conversar aqui um pouquinho sobre o que nós achamos desse primeiro episódio. Se você já assistiu ou se você ainda não assistiu, fica aqui. A gente vai conversar agora sobre esse primeiro episódio. Galera, finalmente começou a segunda temporada de Gotham. Eu estava muito ansioso que essa temporada começasse e ela começou exatamente onde terminou a primeira, com o Bruce lá às portas do escritório secreto do seu pai. Não vou contar aqui o que acontece, tá? Mas o que vai acontecer é muito bacana. Tem um diálogo muito interessante, tem uma revelação também muito boa e isso já deixou um pouco de spoiler. Na verdade, aquilo que ele descobre dentro do escritório do seu pai, na verdade, despertou e deixou alguns spoilers a respeito de que vai ser feito no decorrer da segunda temporada. E ainda com relação ao Bruce, eu gostei também porque eles deixaram logo claro que eles não vão mais trabalhar aquele Bruce bobo, ingênuo e muito garotão da primeira temporada, e trabalhar um Bruce um pouco mais maduro. E finalmente a gente vai ver realmente a formação do Batman, na personalidade do Bruce e dentro do que aconteceu com ele. Eu estou muito ansioso para ver isso. A sinopse da segunda temporada já deixava claro que essa segunda temporada a gente ia ver a ascensão dos vilões. Realmente isso ficou muito claro, tá? Nesse primeiro episódio. A formação e a ascensão dos vilões é algo muito bem construído nesse primeiro episódio. A gente consegue ver praticamente todos os vilões que vão estar nessa segunda temporada. A gente vai ter alguns novos personagens com certeza, porque nem todos que foram confirmados estão nesse primeiro episódio, mas praticamente todos os vilões que a gente vai ver no decorrer e na construção dessa segunda temporada de Gotham estão nesse primeiro episódio, e isso foi algo que eu realmente gostei, tá? Isso foi algo que eu realmente achei muito bem planejado pela série, e realmente você consegue perceber que isso vai ser relevante para essa segunda temporada. Então tá lá o Jeremy, que é o nosso Coringa, e ele tem uma cena com a Bárbara que é simplesmente incrível, mais uma grande atuação do ator. Ele conseguiu mais uma vez reproduzir todas as nuances e todas as maluquices e toda a piração e toda a insanidade do Coringa em poucos gestos e de uma sutileza que realmente mereceu aplauso. Então, com relação aos vilões, estão lá o Jeremy, a Bárbara, a gente tem o Theo Galavan e tem a irmã dele. Então, esses dois últimos vão ser realmente, pelo que aparentou nesse primeiro episódio, determinantes para essa segunda temporada, e é algo que eu quero ver muito, como eles vão desenvolver o Theo e a Tabitha dentro dessa segunda temporada, porque nós temos duas mortes nesse primeiro episódio. A primeira, ela é surpreendente porque a gente não espera quem vá executar, né? Quem seja o assassino no caso. E essa segunda morte, que é a Tabitha, que é a irmã do Theo Galavan, ela simplesmente deixou claro, e eles conseguiram passar isso muito claramente e muito bem, que a Tabitha, que no caso é a Tigresa, ela é completamente insana, e eu gostei muito dela nesse primeiro episódio e eu quero ver mais dela nessa segunda temporada. A gente pode ver também um pouco da dupla personalidade do Enigma, que foi formada ainda na primeira temporada, no finalzinho da primeira temporada, quando ele mata o namorado da Mr. Kingway, que ele dava em cima, mais ou menos, né? Mas que ele era afim. E ele mata lá o cara friamente e ele desperta nele uma dupla personalidade, e esse primeiro episódio da segunda temporada mostra essa dupla personalidade do Enigma numa cena de poucos minutos, mas que já deixou aí claro pra gente de que ele vai ser bem mais importante do que na primeira temporada, e eu estou muito ansioso para ver o que eles vão fazer com o Enigma daqui pra frente. I don't care. I still love her. An odd man, Mr. Enigma. You'll do better with that one if she's a little scared of you. Stop talking like that. No riddles. Formal complaints about you. Just keeping it real. What's black and white and red all over? Stop! I wouldn't quit your day job if I were you.
He is so weird. Uma das coisas que eu não gostei nesse primeiro episódio foi o que eles fizeram com o Loeb. Eu achei um pouco forçado o que eles fizeram com o comissário Loeb, mas é claro que eles têm aí pela frente mais 20 e tantos capítulos para desenvolver o que aconteceu nesse primeiro episódio de um primeiro episódio. Então eu tenho que ver um pouco mais o que eles vão fazer com o Loeb, mas eu gostaria sim que eles desenvolvessem o que aconteceu com o comissário nesse primeiro episódio, no decorrer da série, na segunda temporada. Então esse primeiro episódio acaba com alguns dramas ficando soltos, o que já era óbvio que ia terminar o que a gente poderia chamar de episódio piloto da segunda temporada, com o Bruce tendo uma revelação muito boa, com spoilers para todo o resto dessa segunda temporada. O que ele vai fazer com o que ele descobriu lá no escritório do pai dele é algo que a gente precisa ver. E o drama também do Jim e os seus favores com relação ao Pinguim. Isso ficou claro que isso vai ser um problema nessa segunda temporada. Como eles vão solucionar esse problema dos favores que o Jim deve e que ele tanto pede para o Pinguim e que o Pinguim o tempo todo fica levando para um outro lado. Então galera, isso aqui foi as nossas rápidas impressões desse primeiro episódio, é um episódio piloto. Então, se você tem algum comentário, deixa aqui, isso vai ajudar muito, a gente quer ouvir vocês, o que vocês acharam desse primeiro episódio. Comenta, fala pra gente, tá? Deixa o seu like, favorita o vídeo, isso ajuda muito o canal e se inscreve. Então, muito obrigado, valeu. O que seria a caverna secreta do pai dele, que possivelmente é a Batcaverna. Então, estou muito ansioso para ver se ele vai